Olá, pessoal! Hoje nós vamos pensar e conversar um pouco sobre a repetição de palavras nos textos. Repetir muitas vezes a mesma palavra em um texto não é muito bom porque o texto pode ficar chato, cansativo de ler. Há outras maneiras de retomar um assunto tratado, sem abusar da repetição de palavras. Alguns sinônimos ou pronomes, esse, essa, ele, ela, etc., podem substituir a palavra desejada, eliminando a repetição e deixando o texto mais atraente. Vejamos um exemplo. Querido diário, hoje, durante o café da manhã, eu e minha mãe percebemos que estavam faltando muitos alimentos na despensa. Então, eu e minha mãe colocamos nossas máscaras e fomos ao mercado. Chegando no mercado, eu e minha mãe vimos muitos produtos em promoção, mas minha mãe e eu só compramos o que precisávamos e que estava na nossa lista. Voltando para casa, minha mãe e eu tomamos algumas medidas de proteção contra o coronavírus. Colocamos nossa roupa para lavar, lavamos as mãos e os produtos. Veja que todo o acontecimento desse dia foi entre a pessoa que está narrando e a mãe dela. Dessa forma, lá na terceira linha do primeiro parágrafo, ela não precisava dizer de novo eu e minha mãe. Ela poderia substituir essas palavras pelo pronome nós. No segundo parágrafo, ela não precisava dizer de novo eu e minha mãe, porque no primeiro parágrafo ela já tinha nos dado a informação de que ela iria ao mercado com a mãe dela e nada mudou aí entre o primeiro e o segundo parágrafo. Nenhuma nova personagem entrou. Não houve uma interrupção dos planos, por exemplo. Eu e minha mãe iríamos ao mercado, mas eu precisei ficar em casa, né? Então, assim, a informação que ela deu no primeiro parágrafo continuou igual. Então, ela não precisava dizer de novo eu e minha mãe. É desnecessário repetir essas palavras. No último parágrafo, ela diz lavar, né? Colocar as roupas para lavar e lavaram as mãos. Nós poderíamos aí utilizar um sinônimo, por exemplo, higienizamos, para não ficar lavar e lavamos na mesma frase, tá bom? Vamos ver como é que ficou o texto com algumas eliminações e com o pronome sugerido e o sinônimo. Querido diário, hoje, durante o café da manhã, eu e minha mãe percebemos que estavam faltando muitos alimentos na despensa. Então, colocamos nossas máscaras e fomos ao mercado. Chegando no mercado, vimos muitos produtos em promoção, mas só compramos o que precisávamos, que estava na nossa lista. Voltando para casa, tomamos algumas medidas de proteção contra o coronavírus. Colocamos nossas roupas para lavar, higienizamos as mãos e os produtos. Vejam que a gente trocou as palavras eu e minha mãe no primeiro parágrafo pelo pronome nós e não perdeu o sentido o texto. No segundo parágrafo, nós eliminamos a repetição e também continuou com o mesmo sentido. No terceiro parágrafo, trocamos lavamos por higienizamos e o texto também não perdeu o sentido. Vejam que é possível escrever o texto sem repetir tanto as palavras e continuar tendo o sentido que nós desejávamos. Lembrem-se sempre, é muito importante ler o que escreveu. Revisando o texto, podemos fazer alterações necessárias para melhorá-lo. Até a próxima aula. Tchau, tchau!